Sejam bem-vindos hoje a mais uma live aqui no canal da PGM Ambiental, dentro desse nosso projeto de pílulas de LGPD, que está chegando ao final, infelizmente. Já estamos na nossa 9ª pílula e hoje, em especial, temos um super tema, que é o tema do momento, né, pessoal? A digitalização, avanços de novas tecnologias, tem tudo a ver também com a preocupação com a discriminação. Hoje nós temos 2 convidados especiais, o Dr. Daniel Rodrigues e o Dr. José Faleiros Júnior, 2 doutorandos super especialistas no tema. Até eles já estão por aqui. Olá, bom dia! Olá, bom dia, Daniela, bom dia, Faleiros, prazer. Prazer é todo meu, Daniel. Querida Daniela, que bom revê-la. Muito bom dia a vocês. Bom dia que a honra. todos que nos assistem. Que bom tê-los aqui hoje. Não sei se vocês conhecem um pouquinho do canal da PGM Ambiental. É um canal que foi idealizado pela Sinara, que é uma procuradora de Novo Hamburgo, procuradora municipal. E, inicialmente, o canal da PGM Ambiental era mais destinado a questões urbano, também de direito ambiental estrito sensu. Porém, a LGPD ela é transversal, né? Então, não interessa muito a parte em que tu atua, e até na questão urbana tem, né? Até políticas urbanas que tu pode usar dados pessoais para melhorar o fluxo de rotas. Enfim, vários planejamentos urbanos podem ser feitos de uma forma mais efetiva à luz de dados pessoais, mas a ideia é justamente levar o conhecimento aqui para procuradores que seguem o nosso PGM ambiental, para que eles possam saber que essa lei entrou em vigor, que eles precisam observar, independentemente de onde eles estejam lotados, e também a todos os outros operadores do direito que seguem aqui o PGM ambiental. Então, com isso, em nome do canal, da Sinara, eu agradeço muito vocês estarem aqui. A gente já conversa há bastante tempo, trocamos aí figurinhas sobre proteção de dados. O Faleiros eu tive a felicidade de conhecer antes da pandemia. Então, foi uma das poucas pessoas assim da minha comunidade de LGPD que eu já tive contato presencial. O Daniel só por virtual, infelizmente. No passado, o Daniel fez um evento bem legal na escola da AGU, né, Daniel? Que estava a professora Regina, Danilo Doneda. Verdade, mas em breve, se tudo der certo, a gente vai poder se conhecer presencialmente, tanto tu, Daniela, como o Faleiros. Então, vamos torcer que tudo vai dar certo. Só ter um pouco mais de paciência, calma e respeitando as regras de isolamento. Com certeza, isso aí. Então, pessoal, hoje o nosso tema é o tema, né, de inteligência artificial, discriminação digital. O que isso tem a ver com proteção de dados? É um tema de proteção de dados. Eu até queria instigar vocês, porque eu li um artigo do Danilo Doneda, no livro do tratado também, que ele fala, né, que hoje na nossa LGPD existem algumas matérias que, se vocês forem pensar, que antigamente não existiam em leis de proteção de dados, porque pareciam temas muito estranhos para matérias de proteção de dados. E aqui entra a casa da portabilidade, que é o meu tema, e entra também a questão das revisões de decisões automatizadas, porque se tu for olhar, não parece uma matéria imediatamente de proteção de dados, mas claro que tem tudo a ver com proteção de dados. E também, antes de passar a palavra, né, para vocês, uma outra instigação que eu queria fazer para vocês aqui é também um outro artigo que eu li da professora Indra, que é professora da Universidade de Frankfurt, que ela diz que uma das finalidades lá do regulamento europeu é evitar discriminações. Então, veja que uma das finalidades da própria lei de proteção das leis de proteção de dados é evitar a discriminação. Então, de fato, o assunto tem muita pertinência. E eu passo, então, para os especialistas, né? Porque, infelizmente, eu não domino tanto inteligência artificial, gosto muito, mas ainda não é o meu tema de objeto de pesquisa. Então, passo a palavra primeiro para o Faleiros, para ele fazer, né, uma introdução sobre o tema, e depois para o Daniel, que vai aprofundar nas temáticas mais entre dados, discriminações, enfim. Obrigada mais uma vez por estarem aqui. Bom, primeiramente, amigos, que honra. Daniela, você mesma comentou, nós tivemos a oportunidade, não é, de antes da pandemia,
nos encontrarmos e que bom que agora com a tecnologia podemos nos manter próximos, embora geograficamente distantes. Espero que tempos melhores venham, como disse o Daniel, que eu espero conhecer pessoalmente também em breve, para debates, discussões e para que possamos seguir na pesquisa sobre temas que são tão caros a todos nós, não é? De fato, a inteligência artificial, conhecida hoje por essa expressão que se tornou quase que um gênero para vários temas, tem suas interseções com a proteção de dados pessoais e realmente a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz algumas previsões interessantes que dizem respeito à aplicação dos algoritmos de inteligência artificial em vários segmentos. Numa introdução bastante breve, eu me permitiria dizer o seguinte: nós não temos inteligência artificial no atual estado da técnica. Essa é uma afirmação impactante, mas verdadeira, porque não há, de fato, pela atual conjectura do desenvolvimento algorítmico, uma máquina efetivamente capaz de pensar. Quando voltamos aos estudos de Howard Gardner, por exemplo, e tentamos entender o que se entende por inteligência, todos os apontamentos que a doutrina traz ainda envolvem aspectos cognitivos inerentes ao cérebro humano e à forma humana de enfrentar as situações, de compreendê-las e de tomar decisões que não são baseadas puramente na heurística computacional. As máquinas, por sua vez, ainda têm essa dependência matemática, por assim dizer. Os algoritmos nada mais são do que fórmulas. E, efetivamente, técnicas de melhoria, como o popular machine learning, aprendizado de máquinas, depende desses algoritmos, depende de fórmulas que vão se reciclando por tentativa e erro, que vão se aprimorando em função dos resultados probabilísticos que uma fórmula matemática apresenta. Ou seja, para que possamos debater inteligência artificial, primeiramente precisamos compreender os seus limites. Estudiosos do tema, e eu posso voltar na história, até mesmo aos estudos emblemáticos de Alan Turing, em 1938, sempre buscaram compreender como a inteligência artificial, por assim dizer, atingiria, em um dado momento da evolução tecnológica, a verdadeira emancipação em relação à dependência matemática. Estudos posteriores, ao longo da década de 1990, batizaram esse momento da história, ainda vindoura, de singularidade tecnológica. Todos aqui já ouviram falar na tal da singularidade, não é? Que inclusive batiza uma universidade muito conhecida do Vale do Silício, a Singularity University. Essa expressão, singularidade tecnológica, atribuída a um norte-americano chamado Vernor Vinge, e posteriormente explorada por Ray Kurzweil, esse é um autor muito conhecido por todos que estudam a inteligência artificial, nada mais é do que um momento teórico, digo até teorético, no qual o biológico e o tecnológico se tornarão indistinguíveis. E será possível que efetivamente um robô, uma máquina, uma aplicação baseada em algoritmos de inteligência artificial pense. Caminhamos rumo a isso. Por quê? O aprendizado de máquinas, o machine learning, tem se tornado cada vez mais propenso a decisões não compreensíveis sequer por seus desenvolvedores. É disso que se extrai um conceito muito caro a todos nós pesquisadores da proteção de dados pessoais, chamado de caixas pretas ou black boxes, não é? Que é inclusive a expressão que batiza a obra emblemática do professor Frank Pasquale. Essa ideia de caixas pretas ou de algoritmos que vão se reciclando, se aprimorando em razão do machine learning, a ponto de se tornarem tão complexos que seus próprios criadores não mais os distinguem, não mais os conhecem, é que nos coloca no limbo da compreensão de que máquinas em um dado momento atingirão esse patamar de emancipação, de superação da distinção que lá em 1938 Turing apontou no seu famoso teste, rebatizado posteriormente de jogo da imitação. Nome de um filme que eu até indico a todos,
um filme maravilhoso de 2014 que explora a vida de Turing, com o ator britânico Benedict Cumberbatch no papel de Turing. Essa ideia do jogo da imitação é muito curiosa e também nos apresenta mais um indício do porquê esse tema é tão importante. Quando Turing nos apresenta o seu famoso teste, o que ele visava era apresentar uma solução única que permitisse dizer, numa disputa entre um humano e uma máquina, baseada em algoritmo de inteligência artificial, qual era o humano e qual era a máquina. Em todas as tentativas de superação do teste, era fácil indicar qual era a máquina. Percebia-se a sua ausência de erro. Turing não concebeu, no primeiro momento, a possibilidade de que uma máquina seja falível, como um humano é. Turing não imaginou um algoritmo capaz de mentir, capaz de dissuadir, de persuadir, de manipular ou emular sensações. Esse aspecto por si só já diferencia o matemático do humano. Esse aspecto por si só já afasta, na compreensão que se tem do que é um algoritmo, essa dicotomia que eu apresentei até o momento do pensar, do conceito de inteligência, tão bem explorado na obra de Howard Gardner, quando ele apresenta os 9 tipos de inteligência. E qual é a relevância disso para a proteção de dados pessoais? É total, porque de fato o que se tem no parâmetro de evolução construído desde 1938 até os dias atuais, é uma reformulação das relações sociais para que a informação seja, como antevisto por vários e vários autores nesses últimos anos todos, o substrato mais essencial da construção social. Eu não gosto muito da expressão que vou dizer aqui, os dados são o novo petróleo. Não gosto, acho precipitada, mas ela se popularizou exatamente por isso. O dado compreendido numa leitura rasa, como informação agregada a contexto, não é? Nos permite concluir o quão importante é a proteção desses dados. São eles que alimentam esses algoritmos de inteligência artificial. É a formação do Big Data, como ficou conhecido, que oferece soluções algorítmicas que já mudaram, por exemplo, os mercados. Fala-se em mercados ricos em dados, ou movidos a dados, data-rich markets, ou data-driven markets. Essas expressões denotam uma nova forma de se empreender. A internet criou novas soluções para que, mesmo diante da incerteza, se possa criar estratificações, se possa criar otimização de resultados e oferecer, dentro daquilo que alarmou a todos quando Netflix publicou o Dilema das Redes no ano passado, uma verdadeira mercancia da atenção. Isso concerne apenas as relações de consumo? Evidente que não. Mas a LGPD vem na contraposição necessária a esse fenômeno, que a economia já desenvolve, que plataformas digitais já aplicam. Exemplos são vários. O YouTube, o Facebook, o Instagram. Nós somos bombardeados a todo tempo por publicidade algorítmica, publicidade digital direcionada, baseada nos nossos gostos, assim entendidos pela predição que um algoritmo de inteligência artificial faz em relação aos cliques que damos, ao tempo de permanência em uma determinada página ou postagem. Até mesmo o Instagram nos apresenta resultados otimizados quando clicamos na pequena lupa que existe no menu do programa. Esses resultados otimizados são baseados em perfis. Perfis que são traçados de nossos gostos. Uma prática que no inglês é denominada profiling e que aqui no Brasil vem sendo traduzida, essa é uma expressão do amigo Rafael Zanata, como perfilização. A perfilização aparece na LGPD, meus amigos, de forma tímida, confesso. Façam a leitura do parágrafo 2º do artigo 12. Artigo 12, que curiosamente, no seu caput, trata da anonimização de dados pessoais. Mas que no parágrafo 2º é assertivo e diz que os dados, quando aplicados para a formação do perfil comportamental, serão considerados dados pessoais e, portanto, sujeitos aos rigores da LGPD.
O próprio artigo 20, que trabalha com as decisões automatizadas, também se reporta a esse tema e descreve a necessidade de revisão, não mais por humanos, como previsto no texto original da lei, mas de forma aberta, não é? Desde que houve a reforma no momento da aprovação do texto, o que permitiria concluir que a revisão também pode ocorrer por uma máquina, mas o tema está ali posto, porque se fala no perfil comportamental. Essa tal perfilização é o mote da nossa investigação. Algoritmos movem mercados, naquilo que Jean Tirole, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2014, descreveu como mercados bilaterais, two-sided markets. Tema que hoje operacionaliza, no direito da concorrência, estruturas complexas como a do YouTube. Aquilo que parece gratuito não o é, porque os dados são a contraprestação. Existe um jargão muito popular para nós pesquisadores do direito digital que diz que os dados, não é, quando o produto não possui um preço, geralmente o que se paga é justamente com dados. E, de fato, o que se tem é isso. A LGPD atende apenas a essa estrutura consumerista ou até concorrencial? Não. E aqui eu concluo essa breve introdução destacando que os vários fundamentos da lei, expostos nos incisos do artigo 2º da mesma, nos permitem crer que o intuito do legislador ao editar a LGPD foi o de atribuir ao titular de dados, figura assim batizada pela própria lei, condições de controle no exercício daquilo que o inciso 2 do artigo 2º designa como autodeterminação informativa. Mas vai além. Façam a leitura do inciso 7 do artigo 2º e verão que a lei também atende aos anseios da nossa Carta Magna, destacando a necessidade fundamental de proteção aos direitos humanos, de efetivação da cidadania, de efetiva permissão ou condição de desenvolvimento livre da personalidade, mesmo nesse universo dos dados. E o que teremos é um desafio, porque a lei procura empoderar o cidadão, dando a ele condições de controle de seus dados. Na contramão a isso, temos os mercados cada vez mais robustos, se desenvolvendo no ritmo galopante da inovação e cada vez mais na contramão da regulação estatal. O Estado cada vez mais retardatário, cada vez mais engessado, lento, incapaz de oferecer soluções regulatórias com a rapidez que se espera no ritmo galopante da inovação. O que temos? Bem, temos um desafio muito grande, porque tecnologias iminentes, como o 5G nas telecomunicações, a própria ascensão da internet das coisas, com gadgets cada vez mais conectados à web e fornecendo dados que alimentam algoritmos complexos. E até mesmo o avanço da chamada computação quântica, naquilo que a doutrina designa como aprendizado profundo ou deep learning, permitirão avançarmos cada vez mais rumo a essa mencionada singularidade tecnológica e a tão almejada ou desejada emancipação algorítmica. O tema aparece na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Será que estamos tão distantes assim de robôs capazes de pensar? Será que a proposta europeia de atribuição de personalidade jurídica e eletrônica a esses robôs está tão distante da realidade, como dizem alguns? É uma reflexão retórica que eu lanço para que possamos debater. Perfeito. Perdão, já me atravessei, Daniela, que fiquei tão empolgado com a brilhante aula do professor Faleiros aqui, que nos brinda com um resgate histórico do desenvolvimento do tema e com uma análise aprofundada da doutrina a respeito do tema e que acaba se vinculando muito a alguns dos pontos que eu gostaria de trazer aqui, humildemente, depois de aprender muito com a palestra do professor Faleiros. Mas eu acredito que seja interessante, que dialogue bastante com o tema da inteligência artificial, é estabelecer as premissas dessa conversa que a gente se dispõe a travar aqui. E eu estabeleceria, de início, duas grandes premissas. A primeira é de que nós não podemos esquecer que a internet hoje
se encontra em sua infância, né? Ela, em termos de tecnologia, de técnica, ela é considerada uma técnica recente. Ela se popularizou no mundo a partir dos anos 90 e o seu perfil definitivo, o que virá a ser a internet, no futuro ainda é algo incerto. E um segundo ponto e correlato diz respeito, então, àquilo que o professor Faleiros trazia, que é a inteligência dos robôs e os robôs domésticos, né? A pandemia fez com que muitos de nós nos socorrêssemos alguns auxiliares, aqueles robôs auxiliares, aqueles que auxiliam, inclusive, nos lidas domésticas, né? Fazendo faxina para a gente. E alguns desconhecem, mas o avanço dessa tecnologia, a invasão pervasiva dessas tecnologias em nossos ambientes, ele acaba trazendo, e já traz, muitos dilemas éticos. E isso porque essas novas tecnologias agora são capazes, como falou o professor, de aprender e se autoprogramar. O problema é que essas máquinas, elas aprendem e se autoprogramam a partir do que elas aprendem e observam, do que diz, do que produz e do que faz o ser humano. E também já é possível que máquinas aprendam com outras máquinas a partir da leitura dos seus algoritmos e interação para além do humano. Então, nós temos hoje máquinas conversando com máquinas, chegando a conclusões, se afastando do ser humano. E por isso também há essa discussão em relação à própria personalidade jurídica, de uma personalidade jurídica robótica no âmbito da União Europeia. Mas, muito bem, qual o problema disso e em que ponto ele se relaciona com a discriminação? O problema é muito simples. É que nós sabemos hoje que nós vivemos em uma sociedade estruturalmente injusta, que abriga preconceito, discriminação e manifestação de ódio. E essas manifestações de ódio, toda essa interação hoje, ela ocorre em um novo espaço da esfera pública, que são as redes sociais, esse ambiente virtual que nós estamos situados agora e interagindo aqui, que abriga seres bióticos e abióticos, né? Então, quando nós falamos pela rede, nós percebemos que as máquinas que aqui também habitam, elas estão aprendendo com o que nós produzimos aqui, e se nós produzimos também manifestações de ódio, com vieses diversos, vieses, às vezes, que não são interessantes ao Estado democrático de direito, o resultado lógico é que sem uma regulação jurídica e ética, nós teremos robôs perpetuando injustiças, preconceitos e discriminações. Esse é o risco que se avizinha e, mais do que isso, já se faz presente, né? E nós temos inúmeros exemplos que nós podemos visitar e perceber na nossa sociedade. Os sites de busca, por exemplo, eles já trazem preconcepções a respeito de diversos temas que nós buscamos, trazendo em si vieses, às vezes, indesejados. Foi o caso agora, recentemente divulgado, de que ao pesquisar expressões como mulheres negras dando aula em buscadores de imagem, o resultado ele é quase exclusivamente de ordem pornográfica. Isso traduz um viés específico em relação a essa expressão, o que revela também um viés que nós queremos rejeitar em um ambiente democrático. Outro ponto que se popularizou muito, e principalmente da figura que trouxe ele à discussão, foi o ponto trazido pela cantora Anitta, que é apelidado, ou auto-apelidada, uma celeuma em relação a isso, de patroa. Ela se chama de patroa, a patroa chegou, até que ela foi avisada de que o termo patroa no dicionário dos buscadores representava a expressão esposa do patrão ou dona de casa. Então, nós percebemos que esses vieses, eles se fazem presentes, e a cantora, que conta com 52 milhões de seguidores, fez a denúncia e, de pronto, o Google, junto com a Oxford Languages, procedeu... Tu viste isso, Daniela? Não, mas estou imaginando o Exato. resultado. De pronto... Que bom que ela usou o poder dela para modificar. Exatamente. Né? Quantos outros? Mudou o significado. Mas, infelizmente, nós não temos todos aqui 52 milhões de seguidores a ponto de conseguirmos, com alguns stories do nosso Instagram, alterar o viés de determinada conduta ou determinada identificação na rede. Esses são apenas alguns dos vieses que servem de aprendizado para as máquinas que interagem conosco aqui hoje. E a atuação nas redes, ela acaba interferindo, e esse aprendizado é base para decisões automatizadas. Elas aprendem com conteúdos que contêm vieses específicos diversos dos desejados em nosso Estado Democrático de Direito, tomam decisões baseadas nesses vieses. Mas, então, qual é o desafio que se impõe aqui para a gente?
é perceber, e esse é o maior desafio no meu sentido, e acredito que eu quero colocar essa questão em debate, é perceber que essas decisões automatizadas, baseadas em vieses indesejados, afetam o nosso comportamento, muito embora nós não percebamos a tecnologia. Porque o desenvolvimento da técnica, há muito tempo e propositalmente, interfere o comportamento do ser humano. Se nós formos radicalizar o exemplo em termos de técnica, esse exemplo é trazido pelo professor Eduardo Magrani no seu livro Entre Dados e Robôs, o quebra-molas. O quebra-molas é uma técnica criada pelo ser humano para que, ao ver aquele elemento, altere, ainda que em desagrado, seu comportamento e reduza a velocidade. Na internet o problema é diverso, porque muito embora o nosso comportamento seja alterado, nós não vemos a tecnologia. O quebra-molas não é visível e ainda assim o nosso comportamento é alterado. Então, esse é o problema também da opacidade, aquela invisibilidade, desconhecimento, até impossibilidade de conhecimento, né, professor Faleiros, em relação ao conteúdo dos algoritmos que são incompreensíveis à inteligência humana em algumas situações. E eles induzem o nosso comportamento. E daí a importância de, ao perceber que o olhar constrói o ambiente que nós habitamos, que esse olhar seja plural. E aí a importância da diversidade. Eu trago esse tema propositalmente também, dado o mês da mulher, mês de março, já que pipocam denúncias de discriminação digital no ambiente virtual. Algumas delas eu gostaria de citar como exemplos. Por exemplo, existem diversas denúncias em que sites que hospedam vídeos dificultam a publicização de conteúdo voltado, por exemplo, para o público LGBT, impedindo ou dificultando a monetização desses canais. Isso é, ao fim e ao cabo, uma discriminação, né, uma dificuldade, uma diminuição de oportunidades a esses youtubers. Nós sabemos que estamos falando disso. Quando, ou então, em um outro campo, e também se relacionando com a esfera penal, aplicativos de reconhecimento facial que identificam com uma precisão, com uma acurácia impressionante o rosto do homem branco, mas que, por outro lado, não reconhece com a mesma precisão rostos negros de mulheres e de orientais. Sim. Então, esses são alguns temas que talvez tenham problemas que nós enfrentamos que talvez tenham relação com o fato de nós termos hoje somente 17% dos profissionais de programação do sexo feminino, segundo a ONU Mulheres. Ou então que, conforme o próprio relatório anual da Google de diversidade do ano de 2020, apenas 7,1% dos funcionários que responderam ao questionamento se declaram componentes do grupo da comunidade LGBT, ao passo que 73% dos cargos de chefia são ocupados por homens. Então, isso é importante. E o tema que eu trago, assim, ele acaba sendo meta-jurídico, é impossível falar desse tema ficando de maneira hermética no campo jurídico, né? O olhar, ele constrói o ambiente que nós habitamos. E daí a importância de nós termos diversidade de gênero, graças agora no mês da mulher, no mês de março, o que se estende também para a diversidade de raça, orientação sexual, e isso como uma premissa democrática, sob pena de nós vermos diversas situações de discriminação digital, o que, por sua vez, e aqui eu chego no tema das nossas pílulas da LGPD, é vedado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é feito, essa vedação ela existe tanto no campo principiológico, no seu artigo 6º, inciso 9º, quando proíbe expressamente, estabelece como um princípio regente da LGPD a não discriminação, né? São proibidos os tratamentos de dados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Também temos no artigo 21 da LGPD a previsão de que os dados referentes a titulares, o exercício regular de direito dos titulares não podem ser utilizados em prejuízo do titular desses dados. E, por fim, no campo da saúde, mais especificamente, o artigo 11, parágrafo 5º, prevê que é vedado às operadoras de plano de saúde e de assistência à saúde que procedam com o tratamento de dados médicos relativos a dados sensíveis das pessoas, procedam à seleção de riscos a serem assumidos na contratação, em qualquer que seja a modalidade, ou até mesmo para exclusão de beneficiários, já que seria possível, a partir de cruzamentos, identificar o risco ao contratar um determinado indivíduo portador de determinada moléstia. É por isso, né, e aqui eu começo a encerrar a minha pequena explanação, que é tão importante
o debate sobre esse tema. A LGPD ela vem para evitar essa discriminação digital, ela vem para tornar o nosso locus, esse nosso novo habitat, que agora, infelizmente, começa a... Então, pessoal, entrou uma ligação aqui. Esse ambiente começa a ser tão mais incidentes da pandemia. Infelizmente, um ambiente se torna tão mais familiar para todos nós, né? Ele busca trazer as diretrizes do nosso Estado democrático para dentro, para dentro do nosso debate. Nosso aqui, dia a dia. Nosso dia a dia. Então, assim, eu agradeço o espaço, mais uma vez, à escola, ao Faleiros, à Daniela, por me convidar, e estou aberto ao debate. Acho que seria muito interessante que nós todos conversássemos sobre o tema. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigada, Daniel. Foi muito interessante e também muito obrigada, Faleiros. Gostei muito das colocações. E é muito bom, porque assim, o Faleiros ele fez uma evolução histórica, densa, super profunda. E o Daniel, pegando isso, conseguiu Falei de Anitta. Trazer até a Anitta, né? O YouTube. E eu acho que é isso a nossa realidade hoje. A gente lembra que a professora Cláudia Lima Marques sempre dizia: vai aos clássicos, mas é sempre bom dar aquela oxigenada com as novidades. E essa combinação eu acho que deixa um trabalho muito mais rico, né? De não ficar só lá nos clássicos, mas também conseguir trazer aquilo para a nossa realidade atual e para os desafios complexos dessa sociedade pós-moderna, porque às vezes tu não conseguir fazer essa promoção, talvez, dos teus vídeos no YouTube, isso tu tá te excluindo do mercado de trabalho, praticamente, hoje em dia. Então, não é só diversão, que também já seria muito prejudicial, mas é, às vezes, a tua vida, seja pessoal, profissional e outros senso. Eu queria fazer algumas contribuições antes de passar a palavra para vocês, novamente. A primeira questão é que eu, considerando, né, o Dia da Mulher, que foi, né, dia 8, mas a celebração continua nesse mês, né, existe um trabalho muito legal de uma conselheira do CGI, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que acho que é a Tamara, desculpa se eu errei o nome, mas que é um trabalho fantástico, porque ela é da ciência da computação, ela é de Manaus, então do norte do país, e ela faz um projeto muito legal de meninas que estão saindo da escola, então vão prestar o vestibular no próximo ano, e ela tem todo um trabalho junto, acho que uma outra organização, para convencer ou talvez conquistar algumas mulheres de, ao fazerem o vestibular, migrarem para essas áreas e estimular o ingresso. Porque às vezes pode ser que muitas meninas tenham vocação para essas áreas, mas que talvez elas sequer saibam da possibilidade. Então, eu escutei a fala dela no Fórum da Internet no Brasil em 2019, e ela justamente contou esse papel que ela desempenha, que eu acho bem legal de a gente compartilhar. Um outro ponto interessante é que aqui na URGS, na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem um professor da ciência da computação, que é o professor Edson Prestes, que ele representa o Brasil na ONU, num programa que foi criado justamente para cooperação digital e que visa a questão, né, de inteligência artificial. É um assim, a nível de alto comissariado da ONU, então é uma representação do Brasil assim, muito grandiosa, pouco conhecida também por todos nós aqui. Ele também está na Unesco fazendo, né, a Unesco está programando uma declaração. Claro, não tem força vinculativa como um tratado, mas é uma declaração para a inteligência artificial que o professor Edson também participa. E o legal que eu queria compartilhar com vocês é isso, que na verdade muitas tecnologias estão sendo colocadas no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, né? E até na nossa pandemia a gente não percebe. E eu me lembrei disso, né, do Edson, dessa participação do Edson, e um dia ele contou uma história muito interessante, que na década de 90 ele foi numa defesa de tese de mestrado na França, ele foi, né, como professor da URGS, participar dessa tese, e era na década de 90, e a tese, só para apavorar, né, o pessoal que está nos escutando, para eles verem como as coisas funcionam,
A tese era que na época existia geladeiras que tinham um sensor nessas geladeiras. Então, tu conseguia medir o tempo de abertura da geladeira. E a tese que foi desenvolvida lá na década de 90 era que, por meio desse sensor, tu conseguia descobrir tudo sobre a vida daquela pessoa. Tu conseguia descobrir quantas pessoas viviam naquela casa, só pelo sensor de abertura da porta. Se ela estava tendo uma festa ou se ela não estava tendo uma festa naquele dia, enfim. Então, imaginem, se naquela época, simplesmente com um sensor, né, já se poderia descobrir muitas coisas, isso poderia ser utilizado, né, contra a pessoa, imagina com essas novas tecnologias. Às vezes é o robô que faz ali, que limpa a tua casa, é a Alexa, enfim, são milhões de coisas agora, né, com a internet das coisas e o 5G, que vão nos manter hiperconectados e que vão trazer ainda mais sensibilidades e mais preocupações. E por fim, eu vou jogar tudo e aí depois vocês vão falando, tá? Por fim, uma outra coisa que me preocupa muito com relação ao LGPD é a questão do segredo industrial e comercial. Por quê? Porque até na questão da decisão automatizada se colocou que um limite para o exercício desse direito é a observância desse segredo, que é algo super pouco desenvolvido no nosso país, diferentemente na União Europeia, que já tem uma diretiva que segue uma lógica totalmente diferente no Brasil. No Brasil, o segredo, ele se aplica dentro da concorrência desleal. Então, a minha pergunta é até que ponto, se o titular quer uma revisão, né, de uma decisão automatizada que impacta na sua vida, até que ponto essa revisão vai afetar a concorrência leal daquela empresa? Não vou competir, eu não vou pegar o segredo daquela empresa, eu só quero não ser prejudicado na minha vida pessoal por uma decisão automatizada. E aí eu coloco uma ideia que eu li um artigo, que eu estava fazendo uma revisão de um artigo, que era a seguinte: se a gente tem esse limitador, talvez um juiz, quando pegar um caso, ele pode fazer, a solução seria fazer testes. Então, tu joga vários dados diferentes, então, de uma mulher branca, de um homem branco, de um homem negro, e tu vê qual o resultado que sai. Então, eu não vou precisar saber aquela fórmula do algoritmo, como o algoritmo foi escrito, que realmente pode ser um segredo de empresa. Mas se eu fizer os testes e eu ver que diferentes inputs saem, né, diferentes resultados, e se esse resultado, que parece um pouco discriminador, tem a ver com o dado que eu estou colocando, aí eu poderia ter uma resposta a isso sem violar os segredos de empresa. E aí um exemplo engraçado que a gente poderia, para ilustrar para os ouvintes aqui, é como aconteceu naquele aplicativo de saúde Gov, não sei se vocês se lembram. Não interessa o que tu colocava, tu colocou nasci, minha saúde é perfeita, tome cloroquina. Tive um vômito, tome cloroquina. Sou um bebê de 1 mês, tome cloroquina. Então, fazendo testes, claro que a história não tem nada a ver aqui com... Eu não precisei quebrar, pedir para que aquela empresa me mostrasse o algoritmo, enfim. Eu, por meio de testes, consegui ver que o resultado estava errado. E talvez isso possa ser utilizado também quando a gente esteja desconfiando, né, que aquele resultado seja discriminatório por os dados que foram colocados, que talvez sejam dados, né, que refletem uma injustiça ou talvez discriminações da vida real que estão sendo colocadas ali e que acabam repisando. Então, por exemplo, aquela questão das vagas para mulher, que eles direcionavam os currículos com base no conhecimento que ele tinha, que mulheres nunca assumiam posições altas, então ele já nem distribuía a vaga para aquelas mulheres. Talvez não foi só o problema do algoritmo, talvez foi o problema da sociedade que está sendo refletida dentro, né, do ambiente digital, que aí tem efeitos potenciais muito piores do que aquelas discriminações que a gente tem na vida real. Então é isso. Obrigada, e agora eu passo a palavra para vocês. De repente vamos seguir a ordem, Faleiros, e depois Daniel, pode ser? Claro. Então tá. Meus caros, que maravilha ouvi-los. Excelentes as considerações. Caramba, Daniel, que reflexão sobre discriminação algorítmica. Achei maravilhoso você pontuar, por exemplo, dentre outros temas, a questão da discriminação contra pessoas negras. Esse é um tema que eu, pessoalmente, já explorei em um artigo que está publicado na Revista de Direito da Responsabilidade da Universidade de Coimbra, analisando especificamente a tecnologia LiDAR. Vejam que curioso, eu cito apenas a título ilustrativo. Hoje,
Carros autônomos, não é? Que são um deleite intelectual para os entusiastas, se valem de uma tecnologia baseada em luminância. Esse é um termo da física que diz respeito à densidade de um feixe de luz. Então, um carro autônomo que é baseado nessa estrutura consegue emanar um feixe de luz que é refletido pelo ambiente, o sensor capta esse feixe de luz e processa uma estrutura tridimensional do entorno do automóvel. A partir desse processamento, consegue dizer se é possível avançar, frear, mudar o percurso, etc. Ocorre que, por uma questão pueril, que não se cogitou no momento da aplicação dessa tecnologia em carros autônomos, todos nós, quando nos lembramos das aulas do ensino médio, sabemos que as cores mais escuras absorvem a luz e que as cores mais claras refletem mais luz. Consequentemente, o feixe é mais denso quando refletido por um objeto de cor mais clara. Em 2019, as notícias foram bombásticas. Carros autônomos têm maior propensão ao atropelamento de pessoas negras. O algoritmo é racista? Eu pergunto. Óbvio que não, ele não pensa, ele não discrimina por pensar. Temos que analisar o viés, e o viés é decorrente, como bem anotou o Daniel, nesse caso específico do exemplo, de um erro de cálculo na aplicação da tecnologia, da não visualização de que seria passível de enviesamento a utilização desse modelo específico chamado Light Radar ou LiDAR nos carros autônomos. Essa é uma discussão muito interessante. Se desejarem, procurem depois o artigo que eu publiquei, mas fica como exemplo, porque isso já desperta olhares para aquilo que muito bem anotou também o Daniel, quanto à necessidade de sairmos da esfera jurídica para essa compreensão. Ela é, de fato, ética. Fala-se hoje na necessidade de uma ética para a inteligência artificial. Os estudos recentes do professor Luciano Floridi, de Oxford, famoso professor italiano, têm sido direcionados a isso. Ele, um filósofo, não um jurista, tem sido um dos maiores expoentes dessa pesquisa. O professor de Cambridge, Stephen Cave, esse é um texto que eu sugiro a todos os colegas, publicado em agosto de 2020. Vejam o título, como é representativo do que estamos a debater. The Whiteness of AI, a branqueza da inteligência artificial, nos mostra exatamente como a propensão dos desenvolvedores de algoritmos de inteligência artificial acaba privilegiando, como citou o Daniel no exemplo do reconhecimento facial, as pessoas de pele branca. É um debate complexo, mas necessário, porque há vários e vários exemplos na casuística já existente e nas diversas hipóteses sobre as quais poderíamos teorizar a respeito de discriminações em razão da aplicação indevida de algoritmos. Vieses podem surgir da má curadoria de dados, da insuficiência de dados, da má concepção do projeto no desenvolvimento do algoritmo, ou até mesmo da má testagem e dos erros durante o percurso do machine learning. As possibilidades são várias, mas isso desenvolve um raciocínio complexo sobre responsabilidade civil, que não é o nosso objetivo para essa live. Eu avanço com considerações bem breves, Daniela, sobre essa questão da proteção ao segredo industrial, citando um exemplo concreto, brasileiro, que é de conhecimento de todos e que foi capitaneado por uma investigação levada a efeito pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a partir do labor de dois grandes e queridíssimos amigos, os promotores Pedro Rubim Borges Fortes e Guilherme Magalhães Martins, naquilo que ficou conhecido entre nós como as práticas de geopricing e geoblocking, a discriminação em razão da geolocalização. Isso ocorreu por ocasião dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, quando uma empresa muito conhecida do ramo de reservas de hotel e aquisição de passagens na internet denunciou uma concorrente que supostamente estaria praticando essa discriminação. Ou seja, o consumidor argentino que desejasse viajar ao Rio de Janeiro para se hospedar num hotel X ou Y, recebia uma oferta que custava 3, 4, 10 vezes mais do que a oferta apresentada para um consumidor brasileiro, de outro estado da federação que desejasse se hospedar na capital fluminense. O mesmo era feito com turistas e potenciais viajantes de outros países.
E, a rigor, o que se teve foi uma investigação em inquérito civil que redundou na apresentação de uma ação civil pública ao Judiciário do Rio de Janeiro, na comarca da capital, que segue em tramitação e na qual, em instrução processual, foi necessário, não é, que se periciasse o algoritmo utilizado pela empresa Ré. O choque era o seguinte: como expor o algoritmo e o segredo industrial por trás do mesmo em um processo judicial que é naturalmente público em detrimento da necessidade de sigilo ou de proteção das atividades desenvolvidas por essa empresa? Ora, nesse caso específico, após longa discussão judicial, se decretou o sigilo sobre o ato pericial unicamente. O processo segue público, mas a perícia não. Sim. É uma saída? Talvez seja. Mas há um interesse público por trás do conhecimento da falha embutida no código desse algoritmo? Sem dúvidas há. Aquilo que Lawrence Lessig sempre anteviu e descreveu como o poder pelo controle do código, na sua obra Code, o título da obra já nos dá a pista disso, não é? O poder pela arquitetura do código se manifesta em situações como esta, em que o secretismo exagerado acaba criando situações de proteção indesejadas, muitas das vezes permitindo abusos, permitindo a discriminação, como nesse caso do geoblocking e geopricing. Eu faço apenas aqui um último parêntese antes de passar a palavra ao Daniel para as considerações finais. Se somos hoje expostos a práticas comerciais, muitas delas baseadas em algoritmos que processam dados, especialmente dados relacionados às nossas preferências, aos nossos hábitos de consumo, será que não precisamos, na contramão da regulação estatal punitiva, sancionadora, que a própria LGPD já traz, pensarmos na prevenção a partir do letramento, a partir daquilo que se convencionou chamar de educação digital no nosso Marco Civil da Internet, mais especificamente no artigo 26 do Marco Civil? É uma lei de 2014, o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, mas mesmo praticamente 7 anos depois da sua implementação, nós não temos políticas públicas efetivas naquilo que o artigo 26 determina ao Estado, que é a apresentação de concretude quanto ao letramento do cidadão para o uso da tecnologia. Se tivermos cidadãos mais capacitados, não apenas para a garantia de acesso à internet, mas para o uso consciente da mesma, pelo menos no médio prazo, não seria possível reduzir essa assimetria informacional e produzir resultados melhores para que todos tenhamos um uso mais consciente e menos abusivo desses algoritmos de inteligência artificial? Essa é uma reflexão final. Eu vou me permitir apenas agradecer à professora Meire, que me pergunta sobre a obra que lançamos recentemente sobre inteligência artificial. Está em pré-venda, Direito Digital e Inteligência Artificial, publicada pela editora Foco. A pré-venda se encerra no dia 22. Quem desejar conhecer mais, está no destaque do meu perfil. Podem acessar lá, os stories todos descrevem como é possível ter acesso a essa obra. Mas são essas reflexões. Eu agradeço muito, Daniel e Daniela, pela oportunidade. Quero muito ouvi-los nesse encerramento. Que maravilha, que maravilha. Eu queria continuar conversando com vocês aqui. O nosso tempo ele é limitado, né? E eu vou tentar abordar alguns dos pontos aqui rapidamente, sem a pretensão, claro, de fazer grandes incursões. Mas em relação a essa invasão da tecnologia, esse perfilização das nossas personalidades, uma expressão que me chamou muito a atenção é que hoje, enquanto nós lemos um livro, por exemplo, o livro está nos lendo, né? Ele sabe quanto tempo nós levamos para ler determinado tipo de obra, qual o nosso ritmo de leitura a partir de uma obra ficcional ou não ficcional, quais as palavras que me geram dúvidas. Essas inferências que a tecnologia é capaz hoje de fazer a nosso respeito, elas passam despercebidas pela maioria populacional. E isso se relaciona muito com uma afirmação que a professora Gabriele Sarlat fez em sala de aula nessa semana e que me chamou muito a atenção, da máxima arquimediana. Dê-me um ponto e uma alavanca que eu moverei o universo. E é justamente isso, o avanço da técnica ele é
ilimitado, né? Chegando ao ponto de nós não conseguirmos mais perceber o avançar da técnica. Em relação à questão do geoblocking, geopricing, ela é muito interessante e, infelizmente, hoje nós brasileiros podemos sentir isso na pele, né? Basta fazer o pequeno exercício de tentar comprar uma passagem internacional hoje para a Europa, ou então tentar reservar um hotel. Surgirão diversos empecilhos, diversas dificuldades técnicas, porque hoje, no momento, infelizmente, a nossa presença ela é sensível, é um ponto delicado. E, por fim, só gostaria de destacar perfeita a abordagem do professor Faleiros quando se refere em relação à inadequação dessa atuação regulatória sancionatória, já um pouco até, me permito dizer, datada, né? Quando a LGPD traz justamente outras ferramentas, né, buscando privilegiar uma regulação mais moderna, dialógica, premial e até educacional. Não sem razão, a própria lei estabelece como uma das funções da NPD escutar a população, escutar a sociedade civil, para também depois, como uma de suas outras funções, educar a população, né? Eu acredito, né, a NPD está se estruturando, o Regimento Interno foi publicado essa semana, então eu acredito que o perfil que a NPD vai procurar se afinar na sua atuação, é muito mais esse, professor Faleiros. Eu acredito que, se tudo der certo, haverá um gradual abandono da aplicação dessas multas, que muitas vezes não tem qualquer repercussão prática, né? E a educação da população em relação ao que está se fazendo nas redes, qual é a realidade, o que não é visto por trás dos algoritmos. Eu acredito que esse seja o caminho para uma habitação mais democrática e plural, sem discriminação digital nas redes. Então, eu agradeço mais uma vez o debate, que eu quero muito continuar conversando com o Faleiros e com a Daniela. O debate vai ser muito rico e agradeço mais uma vez a escola pelo convite, na pessoa da Daniela, e fico à disposição. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, e eu não vou dar um spoiler aqui, temos aí, né, o livro do Faleiros e também do Daniel também, então dá para, os debates vão continuar, até depois a gente pode fazer uma sobre os livros aqui, e perfeito, Faleiros tem um livro também de LGPD para sair, né, também de comentários, não sei como é que ficou o livro. Esse é o maior spoiler de todos, né, Dani? Está no forno, prestes a sair, né? Aguentem mais um pouquinho. Eu não falei nada, que o meu está no forno ainda. Eu acredito que até o final de abril já tem a data de lançamento. Mas muito obrigado pela lembrança, Daniela. Quem sabe, então, a gente pode fazer, né, os dois. Quem sabe a gente faz um lançamento também dos livros. Perfeito. E um outro debate. Perfeito. Seja aqui no PGM Mental, lá na nossa escola também, Direito Municipal. E vamos, com certeza, esse foi só um debate inicial. Infelizmente, hoje todo mundo tem que trabalhar ainda, né? Só começamos às 9 para ter rápido e já ali abrir o computador, começar. E como vocês viram, né? O pessoal aqui produz bastante, o pessoal está pesquisando. Eu acho que eu até me esqueci de apresentar vocês. Os dois são doutorandos, então eles estão assim, ó, tudo de mais fresco que está sendo debatido. Esses dois estão por dentro. O Faleiros também é advogado e o Daniel é procurador federal. Então, os dois também estão vendo coisas na prática, estão aí participando e influindo na nossa nova realidade. E eu acho que a mensagem final é a questão da educação. E eu acho que isso foi até sinalizado, né, pela própria NPD, que essa é a tendência. Também a tendência, né, do desenvolvimento de programas de governança, né, e que orientem condutas proativas pelas empresas e também pelo poder público, por que não, né? Então, eu acho que está na hora mesmo. Eu acho que o Brasil nunca deu certo naquela lógica fiscalizatória. A gente nunca conseguiu chegar a um estado de coisas positivos, até por causa da falta da educação e da cultura. Então, eu acho que isso vale não só para a proteção de dados, até aqui, né, que a gente tem área ambiental, enfim, muito nessa lógica conduta, controle, punição, e que, infelizmente, a gente não avançou. Então é isso. Vou deixar uns minutinhos aqui para vocês darem as palavras finais e agradeço e dou bom dia para todos aqui que estão nos ouvindo. Bom, então muito obrigado, Daniela, pelo convite, Daniel, pela partilha de ideias. Foi realmente uma honra estar com vocês nesta manhã.
A todos os nossos colegas que estão nos ouvindo desde as 9 horas, muito obrigado pela atenção de vocês. Aos que eventualmente irão assistir pelo IGTV, essa gravação a posteriori também, muito obrigado. Espero que tenhamos conseguido, não é, Daniela, Daniel, plantar algumas inquietações, mais do que trazer respostas, porque respostas nós não temos. Mas precisamos continuar nos dedicando à pesquisa sobre esses assuntos para que esta tal educação digital se efetive. É preciso problematizar, é preciso que nos inquietemos. Talvez o percurso seja longo, mas nós estamos no caminho certo. Eu tenho certeza disso e elogio vocês pela iniciativa brilhante, que as pílulas continuem acontecendo com cada vez maior periodicidade e eu fico sempre à disposição de vocês para o que precisarem, para que possamos retomar as discussões, de repente, sobre outros temas, inclusive. E, mais uma vez, registro os meus elogios às exposições do Daniel e da Daniela. Muito obrigado, foi uma manhã de grande aprendizado para mim. Obrigado, Faleiros e Daniela. Eu devolvo os elogios, né? Quem aprendeu muito nessa manhã fui eu. Nós vamos dar continuidade às nossas conversas, né? Por favor, para além das nossas lives, que eu acredito que serão feitas outras agora, inclusive estamos organizando na Escola da AGU um grande evento em abril, um ciclo de palestras todas as quintas-feiras, terá uma participação maciça de membros da NPD, de membros da comunidade acadêmica, então eu acredito que será um evento muito rico, todos já estão convidados de antemão e desejar uma boa sexta-feira a todos, um bom início de final de semana e vamos continuar debatendo o tema porque eu acredito que essa seja a melhor medida a ser tomada. A função educacional também envolve e muito a interação dialógica, dialética aqui dentro das redes sociais para que as pessoas tenham conhecimento sobre os debates jurídicos e metajurídicos que o tema envolve. Muito obrigado. Realmente, exatamente, muito bem pontuado pelos dois nas falas finais. E é isso, estamos tentando contribuir e espero que a caminhada aí continue. Então, bom dia a todos e muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, bom dia. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Bom dia.